paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Este capítulo 9 de Samuel revela um dos momentos mais ternos da vida de Davi. Mesmo com todo o poder nas mãos, ele não busca vingança ou segurança política ao eliminar descendentes do antigo rei Saul. Pelo contrário, seu coração, movido pela fidelidade e misericórdia, deseja fazer o bem a alguém da casa de Saul, por amor a Jonatas, seu amigo leal. Mefibosete, um homem aleijado e sem relevância política, é acolhido com honra pelo rei. Davi não o vê com os olhos do mundo, mas com os olhos da aliança e da misericórdia. Esta cena é um reflexo do coração de Deus. Ele não nos julga por nossas limitações, mas nos convida à sua mesa como filhos amados. Vamos à leitura. 2 Samuel capítulo 9. Davi disse: terá ficado alguém da casa de Saul a quem eu possa beneficiar em memória de Jonatas? Ora, havia na família de Saul um servo chamado Siba. Levaram na presença de Davi, que lhe disse: és tu mesmo, Siba, para servir-te? Respondeu ele. Tornou o rei: haverá ainda alguém da família de Saul a quem eu possa fazer misericórdia da parte de Deus? Há ainda o filho de Jonatas, respondeu Siba, aleijado dos 2 pés. E o rei perguntou: onde está ele? Siba respondeu: está na casa de Maqui, filho de Amiel de Lodabá. E o rei mandou buscá-lo na casa de Maqui, filho de Amiel de Lodabá. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, chegou diante de Davi, prostrou-se com o rosto por terra. Davi disse-lhe: Mefibosete, para servir-te, respondeu ele. Davi disse-lhe: não temas, quero fazer-te bem em memória de teu pai Jonatas, e te restituirei todos os bens de Saul, seu avô. Comerás à minha mesa. Mefibosete prostrou-se dizendo: quem é o teu servo para que deis atenção a um cão morto como eu? O rei chamou Siba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertenceu a Saul e a sua casa darei ao filho de teu senhor. Lavrarás a terra para ele, tu, teus filhos e tua gente, e levarás o produto de teu trabalho para servir de alimento à família de teu senhor. Quanto a Mefibosete, filho de teu senhor, ele comerá sempre à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 20 escravos. Siba disse ao rei: teu servo fará o que o rei, meu senhor, lhe ordenou. Mefibosete comia, pois, à mesa do rei com um de seus filhos. Tinha ele um filho menor chamado Micas. Todos que pertenciam à casa de Siba estavam a serviço de Mefibosete. Ele habitava em Jerusalém, pois comia todos os dias à mesa do rei e era paralítico dos 2 pés. No capítulo 10, vai revelar como a desconfiança, o orgulho e o mau conselho podem transformar gestos de paz em caminhos de guerra. Davi queria apenas consolar o rei Anom, um gesto de compaixão e diplomacia. No entanto, os maus conselheiros incitam o medo e o orgulho, o que leva Anom a humilhar os embaixadores de paz. Joabe, diante da guerra, demonstra confiança em Deus e coragem para enfrentar o mal. Ele se apoia na força do Senhor e age com responsabilidade, dividindo as tropas e encorajando seus homens. Essa confiança nos recorda que em qualquer batalha, externa ou interna, devemos agir com fé e deixar os resultados nas mãos do Senhor. 2 Samuel capítulo 10. Aconteceu que, morrendo o rei dos Amonitas, seu filho Anom sucedeu-lhe no trono. Vou pôr-me em boas relações com Anom, filho de Naás, pensou Davi, assim que seu pai fez comigo. Enviou-lhe, pois, mensageiros que lhe exprimissem suas condolências pela morte de seu pai. Quando os servos de Davi chegaram à terra dos Amonitas, o chefe dos Amonitas disseram ao seu senhor Anom: julgas que Davi pretende honrar teu pai mandando-te consoladores? Não seria antes para examinar, espionar e destruir a cidade que ele mandou os seus servos? Então Anom prendeu os servos de Davi, rapou-lhe metade da barba, cortou-lhe as vestes bem curtas e despediu-os. Davi, tendo conhecimento disso, mandou mensageiros ao seu encontro, pois estavam profundamente humilhados, para dizer-lhes:
ficai em Jericó, até que vossa barba tenha de novo crescido, e então voltareis. Vendo os amonitas que se haviam tornado odiosos a Davi, mandaram delegados para tomar o seu soldo os arameus de Bet-Roob e os de Soba, ou seja, 20.000 soldados de infantaria, e o rei de Maaca, com 1.000 homens, e os de Tobi, com 12.000. A essa notícia, Davi levantou todo o exército com Joabe e os mais valentes. Os amonitas puseram-se em linha de combate à entrada da porta, ao passo que os arameus de Soba e de Roob ficaram no campo com os homens de Tobi e de Maaca. Joabe, vendo que estava preparada a batalha contra ele, tanto pela frente como por detrás, escolheu os melhores de Israel e formou-os em linha de batalha contra os arameus. Confiou o resto dos exércitos ao seu irmão Abijessé, que o pôs em linha de combate contra os amonitas. Disse-lhe: se os arameus prevaleceram contra mim, tu virás em meu socorro, e se os amonitas prevalecerem contra ti, eu irei em teu auxílio. Coragem, lutemos com valor por nosso povo e pelas cidades de nosso Deus. O Senhor faça o que lhe parecer melhor. Joabe avançou com sua tropa contra os arameus, que fugiram diante dele. Vendo os arameus em fuga, recuaram também os amonitas diante de Abijessé e voltaram para a cidade. Joabe deixou os amonitas e foi para Jerusalém. Os arameus, vendo-se batidos pelos israelitas, reuniram-se em massa. Hadadezé enviou então um delegado para mobilizar os arameus de além do rio, e estes vieram para Elã, tendo à sua frente Sobaque, general de Hadadezé. Davi, informado disso, reuniu todo Israel, passou o Jordão e foi contra o Elã. Houve uma dura batalha entre os arameus e Davi, mas os arameus fugiram diante de Israel. Davi matou-lhe 700 cavalos de carros e 40.000 homens. Feriu também o seu general Sobaque, que morreu naquele mesmo lugar. Todos os reis que eram vassalos de Hadadezé, vendo-se vencido pelos israelitas, fizeram paz com eles e tornaram-se seus tributários. Daí por diante, os arameus não ousaram mais dar socorro aos amonitas. O resumo de hoje do capítulo 11 de Samuel marca uma virada trágica na vida de Davi. O rei piedoso que confiava em Deus nas batalhas, agora se deixa levar pela ociosidade, pela cobiça, pelo adultério e finalmente pelo assassinato. Davi deveria estar no campo de batalha, mas escolhe ficar no conforto do palácio. O pecado começa quando nos afastamos do nosso dever. O olhar demorado sobre Betsabé foi o primeiro passo de uma cadeia de quedas. Um desejo não dominado leva a decisões erradas e consequências dolorosas. O capítulo termina com a frase: o que Davi fizera desagradou ao Senhor. Isso mostra que Deus não se cala diante do pecado, mas também que Ele está disposto a intervir para restaurar, corrigir e salvar. Vamos à leitura. 2 Samuel, capítulo 11. No ano seguinte, na época que os reis saíam para a guerra, Davi enviou Joabe com seus suboficiais e todo Israel. Eles devastaram a terra dos amonitas e sitiaram Rabá. Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi, levantando-se da cama, passeava pelo terraço de seu palácio. Do alto do terraço, avistou uma mulher que se banhava e que era muito formosa. Informando-se Davi a respeito dela, disseram-lhe: é Betsabeia, filha de Elião, mulher de Urias o Hiteu. Então Davi mandou mensageiros para a trazerem. Ela veio e Davi dormiu com ela. Ora, a mulher, depois de purificar-se de sua imundície menstrual, voltou para sua casa. E vendo que concebera, mandou dizer a Davi: estou grávida. Então Davi enviou uma mensagem a Joabe, dizendo-lhe: manda-me Urias o Hiteu. Joabe assim fez. Quando Urias chegou, Davi pediu-lhe notícias de Joabe, do exército e da guerra. E em seguida disse-lhe: desce à tua casa e lava os teus pés. Urias saiu do palácio do rei e este mandou que o seguisse com um presente seu. Mas Urias não desceu à sua casa. Dormiu à porta do palácio com os demais servos de seu amo. Comunicaram a Davi: Urias não foi à sua casa. O rei então lhe disse: não voltastes porventura de uma viagem? Por que não vais à tua casa? A arca, respondeu Urias, se aloja debaixo de uma tenda, assim como Israel e Judá. Joabe, meu chefe, e seus suboficiais acampam ao relento,
E teria eu ainda coragem de entrar em minha casa para comer, beber e dormir com minha mulher? Pela tua vida, não farei tal coisa. Davi disse-lhe: Ficai ainda hoje aqui, amanhã te despedirei. E Urias permaneceu em Jerusalém naquele dia. No dia seguinte, Davi o convidou, fê-lo comer e beber em sua presença e o embriagou. Mas à noite, Urias não desceu à sua casa. Saiu e deitou-se com os demais servos de seu senhor. Na manhã seguinte, Davi escreve uma carta a Joabe, enviando-a por Urias. Dizia na carta: Coloca Urias na frente, onde o combate for mais renhido, e desamparai-o para que ele seja ferido e morra. Joabe, que sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam os mais valorosos guerreiros. Saíram os assediados contra Joabe, e tombaram alguns dos homens de Davi. Morreu também Urias o Hiteu. Joabe mandou informar Davi de todas as peripécias do combate, ordenando ao mensageiro: Quando tiveres contado ao rei todos os pormenores do combate, se ele se indignar e te disser: Por que vos aproximaste da cidade para lutar? Não sabeis que atiram projéteis do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jorobaal? Não foi uma mulher quem lhe atirou uma pedra de moinho em cima do muro, morrendo ele em Tebes? Por que vos aproximaste dos muros? Dirás então: Morreu também o teu servo Urias o Hiteu. Partiu, pois, o mensageiro e foi ter com o rei em Jerusalém. Logo que chegou, contou-lhe tudo que Joabe lhe tinha mandado. Disse ele: Os inimigos, levando vantagem sobre nós, saíram contra nós em pleno campo, mas nós os fizemos recuar até a porta da cidade. Então, do alto da muralha, os arqueiros atiraram contra os teus servos e morreram 18 dos servos do rei. Morreu também o servo Urias o Hiteu. O rei respondeu ao mensageiro: Disse a Joabe que não se aflija por causa disso, pois a espada devasta ora aqui, ora ali, mas que ele prossiga vigorosamente a sua luta contra a cidade até destruí-la. Quanto a ti, encorajam. Ao saber da morte de seu marido, a mulher de Urias chorou. Passando o luto, Davi mandou buscá-la e recolheu em sua casa. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho, mas o procedimento de Davi desagradara ao Senhor. O resumo do trecho de João nos oferece um dos testemunhos mais belos e humildes de João Batista. Ele reconhece que sua missão é preparar o caminho para Cristo, e por isso proclama com sabedoria: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Também fica clara a distinção entre o enviado do céu, que é Jesus, e os homens da terra. O Pai confia tudo ao Filho e quem nele crer tem a vida eterna. Aqui está o núcleo do Evangelho. Crê em Jesus, que é o caminho para a vida plena. Evangelho de São João, capítulo 3, dos versículos 22 ao 36. Em seguida foi Jesus com seus discípulos para os campos da Judéia, e ali se deteve com eles e batizava. Também João batizava em Enom, perto de Salim, porque havia ali muita água, e muitos vinham e eram batizados, pois João ainda não tinha sido lançado no cárcere. Ora, surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu, a respeito da purificação. Foram e disseram-lhe: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, ele o que está batizando e todos vão ter com ele. João replicou: Ninguém pode atribuir-se a si mesmo, senão o que lhe foi dado do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo. O amigo do esposo, porém, que está presente e o ouve, regozija-se sobremodo com a voz do esposo. Nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Importa que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não terá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. O segundo trecho que nós vamos ler hoje do Evangelho de João, capítulo 4, vai nos trazer nesse breve trecho
a transição do ministério de Jesus da Judéia para a Galiléia. A crescente atenção dos fariseus não era o tempo oportuno para confronto, e Jesus, com sabedoria, se retira. Isso prepara o cenário para o importante encontro com a samaritana, junto ao poço, que vai começar no versículo 4. Vamos à leitura. Evangelho de São João, capítulo 4, dos versículos 1 ao 3. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João, se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. O trecho que nós vamos ver do Salmo de hoje, Deus se dirige a seu povo com uma advertência cheia de amor e verdade. Não é o sacrifício exterior que ele deseja acima de tudo, mas o louvor sincero e a fidelidade interior. Ele lembra que não precisa de oferendas materiais, pois tudo já lhe pertence. Os campos, os animais, os céus. Essa parte do Salmo é um convite à purificação do culto. Não basta cumprir ritos. Deus quer corações autênticos. Em tempos de tribulação, somos convidados a invocar o Senhor, e Ele promete libertar-nos. O louvor, mesmo na dor, é um sacrifício agradável a Deus. Ele o acolhe com ternura. Vamos à leitura. Salmo 49, dos versículos 7 ao 15. Escutai, ó meu povo, que eu vou falar. Israel, vou testemunhar contra ti. Deus, o teu Deus sou eu. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, pois teus holocaustos estão sempre diante de mim. Não preciso do novilho do teu estábulo, nem dos cabritos de teus apriscos, pois minhas mãos todas as feras das matas. Há milhares de animais nos meus montes. Conheço todos os pássaros do céu e tudo que se move nos campos. Se tivesse fome, não precisava dizer-te, porque minha é a terra e tudo que ela contém. Porventura preciso comer carne de touros ou beber sangue de cabrito? Oferece antes a Deus um sacrifício de louvor e cumpre teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me nos dias de tribulação, e eu te livrarei, e me darás glória. O trecho que nós vamos ler de Provérbios vai trazer algumas práticas espirituais para ajudar em nossa caminhada. Ela vai falar sobre a saciedade que pode levar à ingratidão, que também um homem longe de sua morada, sem rumo, é vulnerável. O texto também valoriza amizades duradouras e conselhos sinceros, que superam até os laços de sangue em tempos difíceis. Também traz um apelo à sabedoria filial. Nos dá um alerta, uma chamada ao discernimento e à vigilância. E por fim, no versículo 13, enfatiza a importância da cautela nas relações e nas garantias dadas. Provérbios, capítulo 27, dos versículos 7 ao 13. Saciado o apetite, calca aos pés o favo de mel. Para o faminto, tudo que é amargo parece doce. Um pássaro que anda longe do seu ninho, tal é o homem que vive longe de sua terra. Azeite e incenso alegram o coração. A bondade de um amigo consola a alma. Não abandones teu amigo, o amigo de teu pai. Não vais à casa do teu irmão em dia de aflição. Vale mais um vizinho que está perto que um irmão distante. Sê sábio, meu filho, alegrarás meu coração, e eu poderei responder ao que me ultraja. O homem prudente percebe o mal e se põe a salvo. Os imprudentes passam adiante e aguentam o peso. Toma a sua veste, porque ficou fiador de ontem. Exige o penhor que deve aos estrangeiros. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.